Fala pessoas, estamos aqui com mais um vídeo no meu canal e hoje sobre um tema que surge muita dúvida, tá bem alta, que é o jejum intermitente. Isso mesmo. Muitas pessoas surgem dúvidas de como fazer, qual a minha posição a respeito, minha opinião, se eu já fiz. E eu vou deixar já aqui meu Instagram para você já seguir e ficar ligadinho que essa semana ainda eu vou abrir uma caixinha de perguntas logo após a gente publicar esse vídeo para tirar as dúvidas de vocês, caso eu ainda não consiga ser clara o suficiente nesse vídeo. Então vamos lá. Tem algumas coisas bem importantes que a gente precisa saber sobre o jejum intermitente. Então nada melhor do que um relato pessoal para poder explicar para vocês realmente se funciona ou não. Então, logo nesse vídeo aqui, eu vou deixar fases que eu realizei o jejum intermitente, fases que eu tive resultado bom, resultado ruim, resultado excelente, como foi minha estratégia de alimentação, minha estratégia de treino, aeróbico, que eu utilizei, tudo isso. Que é a melhor forma para a gente poder entender realmente se funciona, como a gente deve proceder nos treinos, alimentação, se é só ficar sem comer. Então tem muita coisa que surge dúvidas sobre o jejum intermitente, tá? E a primeira delas é como fazer o jejum intermitente. Então assim, o jejum intermitente, ele nada mais é do que uma estratégia nutricional, assim como qualquer outra dieta que você costuma ver na internet, dieta low carb, a dieta zero carb e assim sucessivamente, são estratégias que são utilizadas com o objetivo de perda de peso. Porém, o jejum intermitente, ele recebeu esse nome, essa fama, mas ele já existe há muito tempo, tá? Se a gente pegar na época dos nômades, é isso mesmo. Se você dá um Google, você vai logo relembrar quem são os nômades. Eles realizavam o jejum intermitente só que como forma de sobrevivência. Porque eles não sabiam qual alimento eles iam ter no dia seguinte, que horas eles iam comer, eles não tinham esse costume da gente de fazer as refeições e ter os horários para poder se alimentar. Então, assim, eles faziam como forma de sobrevivência. E se você parar para analisar, hoje em dia se fala muito de não pular o café da manhã ou não pular o horário das refeições. Agora você pensa comigo, por exemplo, os nômades ou até mesmo nas épocas pré-históricas, que não se tinha disponibilidade de alimento o tempo todo, né? Não tinha café da manhã, almoço, lanche, jantar, não tinha nada disso. Como é que as pessoas sobreviviam? Então já vem aquele mito de que ficar sem comer faz mal. Essa já é um grande mito sobre jejum intermitente e que faz com que várias pessoas fiquem com opiniões divididas sobre o jejum intermitente, né? Porque muitas pessoas falam que ficar sem se alimentar faz mal, pular o café da manhã, não ter um horário fixo para se alimentar faz mal. Então já começa um grande mito aí que a gente precisa repensar sobre como é que essas pessoas que viviam antes da gente, nessa nossa nova era moderna, como é que elas viviam, né? Então, assim, hoje em dia tem essa fama toda do jejum intermitente, assim como todas as outras dietas já passaram por esse processo de fase de ser a mais adepta, de ter mais resultado. Porém, o jejum intermitente é aquele tipo de dieta que, se não bem feita e não bem elaborada, ela não tem efeito nenhum. Pelo contrário, ela pode causar muitos malefícios. Inclusive, é o que eu vou falar daqui a pouquinho, sobre grupos especiais, tá? Mas eu vou chegar até lá. Então, o jejum intermitente, como fazer? O jejum intermitente, gente, ele possui vários protocolos. É por isso que as pessoas, às vezes, falam que tá fazendo jejum intermitente, mas ela não entende que ele possui um protocolo para se realizar. Que protocolo é esse? O protocolo nada mais é do que a janela de oportunidade que você vai ter para poder estar se alimentando. Então, existem indivíduos que ficam 10, 12, 14, 16, 18, 20 horas ou até mais que isso sem se alimentar. Vale salientar aqui que é de fundamental importância que você comece com uma janela menor, ou seja, de 10 horas, tá? E assim, gradativamente, como você
for analisando como o seu corpo vai reagindo, se você não está tendo nenhum efeito negativo, não está se sentindo mal, está progredindo bem, aí você vai aumentando suas janelas de oportunidade e logo do seu protocolo, tá? Então, nesse período que você fica em jejum, o que é que conta? Conta a sua última refeição, tá? O horário que você tá lá dormindo e a quantidade de horas que você ainda vai ficar um tempo depois que acorda para realizar a sua primeira refeição. O jejum intermitente, em sua maioria, tem a primeira refeição no almoço. Algumas vezes meio-dia, algumas vezes 1 hora, 2, ou seja, o que eu quero dizer é que o jejum intermitente, ele não permite, ou na sua maioria dos seus protocolos, não tem café da manhã. Que já vem outro mito. Ficar sem tomar café da manhã faz mal? Então, assim, é um grande mito que as pessoas têm na cabeça, devido a várias informações, né? Até mesmo de profissionais da área que costumam falar. Não é todo mundo que é adepto ao jejum, nem é todo mundo que defende o jejum intermitente, tá? E também, como eu já falei, nem todo mundo deve fazer, né? Nem todo mundo se sente bem. E por isso que tem que ter aquela capacidade de entender que se não está reagindo bem, não se deve fazer. Então, assim, na sua maioria, como eu acabei de dizer, o jejum intermitente a gente faz nossa primeira refeição macro. O que é essa refeição macro? Anota esse nome aqui. É aquela refeição maior, que tem maior proporção no seu dia a dia. Ela tem uma proporção maior de nutrientes, ela tem uma proporção maior de calorias, ela tem uma proporção maior de disponibilidade de alimentos, que não vai ter nenhum café da manhã, num lanche, nem nada. Então, geralmente, uma refeição macro são as refeições, por exemplo, de meio-dia, da hora do almoço, 1 hora da janta. E, principalmente, anota aí também essa informação, que a sua última refeição, ela é a mais importante para você conseguir realizar o jejum intermitente do dia seguinte. Porque se você consome algo que não é saudável, e esse saudável, já deixa um parêntese aqui, que não quer dizer que todo alimento que é integral, fruta, cereais, essas coisas, que são os alimentos considerados saudáveis. Porque tudo que é saudável em excesso faz mal e tudo que não é saudável em excesso também faz mal. E as pessoas precisam se atentar muito ao valor nutricional, ou seja, ler a tabela nutricional dos alimentos para poder entender que se aquele alimento ali, que às vezes está mascarado como um alimento integral, por exemplo, ele é melhor do que um alimento normal. O grande exemplo que a gente tem é o pão integral, que as pessoas costumam trocar o pão normal, pão de sal, um pão bolinho, para um pão integral, que como na maioria das vezes algumas marcas possuem tanto o pão normal quanto o pão integral o mesmo valor nutricional, ou seja, a mesma caloria, a mesma quantidade de carboidrato, gorduras, proteínas e por aí vai. Então, a gente precisa se atentar, principalmente no jejum intermitente, o que a gente está ingerindo, se de fato ele tem um valor nutricional positivo, tá? Porque tudo em excesso, que eu vou falar mais tarde sobre a questão dos macronutrientes, já anota aí macronutriente, que quando eu for falar você vai lembrar, que são os carboidratos, proteínas e gorduras, a gente tem que se atentar no jejum intermitente, pelo simples fato de que quando a gente está em jejum, tá? Quando você está em jejum por muito tempo e você vai ingerir um alimento que não tem um valor nutricional positivo, causa um pico de insulina e provavelmente isso em constantes dosagens vai levar ao maior acúmulo de gordura. Então, o jejum intermitente, a gente precisa ter cuidado com o que se alimenta, certo? Então, a refeição, como eu falei, a refeição macro do seu dia é a sua hora do almoço, seja ela meio-dia, 1 hora, 2 horas. Isso que vai dizer é o seu protocolo. Se você vai ficar 10 horas, 12, 14, 16 horas sem se alimentar, certo? O jejum intermitente, ele possui somente 3 refeições. No máximo 4, tá? No máximo é a quantidade de divisão, ou seja, aquela janela de oportunidade que eu tô falando aqui, é a sua disponibilidade de alimento, ou seja, você vai ter que aproveitar o seu horário que você vai estar fora do jejum para realizar suas refeições. E as maiores refeições e as mais importantes, como eu já disse, é a sua janta, pois é a última refeição para o seu dia seguinte, que você tem que estar bem saciado, com a disponibilidade de alimento
que seja legal, para você no dia seguinte não acordar com fome, não ter disposição e assim gerar um alto nível de cortisol. Dá um Google que você vai entender o que é o cortisol, o hormônio cortisol, para quem quer perder peso, o quanto ele é um vilão da história. E no jejum intermitente, se você não tiver um controle sobre ele, você vai estar acumulando ainda mais gordura. E vai aí uma curiosidade, exatamente sobre aquele pessoal que eu falei mais cedo, os nômades. Vocês terem noção, eles ficavam sem se alimentar e quando eles faziam as refeições, que geralmente era proteína, né, que era carne animal, essas coisas, eles possuíam então um acúmulo de energia no corpo para garantir energia durante o restante do seu dia, que era também usado na própria gordura, né, o tecido adiposo. Então vocês entendem que o indivíduo eles conseguem ficar sem se alimentar até durante 24 horas, pois nosso corpo tem uma reserva de energia da própria gordura, do tecido adiposo da gente, que garante energia para a nossa atividade diária, né, a nossa atividade física. O que faz com que a gente pare para pensar que quando a gente está com fome, não é necessariamente porque nós não temos alimento no corpo, porque a nossa energia vem da própria camada de gordura, que o nosso corpo está ali. Quando você ingere um alimento, ela vai se degradando e por si só vai virando um acúmulo de gordura que vai te dar energia. Então, às vezes a gente sente fome, mas necessariamente não é fome por falta de alimento, tá? E geralmente isso é a próprios sinalizadores do nosso sistema nervoso central, que faz a gente estar ali pensando naquele alimento, pensando em comida, essas coisas. Mas que não é necessariamente porque, eu tô sem comer e eu preciso comer para poder fazer as coisas. Não. Que o indivíduo ele consegue ficar até 24 horas, isso mesmo, 24 horas e possuir energia para todas as suas atividades, tá? Então vamos lá. Falando ainda da janela de oportunidade lá, você escolheu o seu protocolo, se você vai ficar 10, 12, 14, 16 horas sem se alimentar. E aí você tem essas refeições que eu já falei que geralmente são 3 a 4. Aí vem a outra dúvida. O que é permitido e o que eu devo comer no jejum intermitente? Como eu falei, todas as dietas que vocês veem aí na moda, elas se baseiam pelos macronutrientes. Aquela palavrinha que eu mandei você já se atentar aos macronutrientes aqui, que são os carboidratos, proteínas e gorduras. Gorduras boas, certo? Oleaginosas, azeite, castanha, amendoim, assim, sucessivamente. Não as gorduras ruins, tá? Como manteiga, óleo, por exemplo. E os carboidratos, que as pessoas têm muito mito, muito medo e assim vai. O carboidrato, ele é importante sim em qualquer dieta. O que vai variar mesmo é a quantidade. E isso, tanto a quantidade de carboidrato, proteína e gordura, que em excesso promove acúmulo de gordura e não queima de gordura, tá? É uma grande diferença. Quando você pensa que está consumindo um alimento, vamos pensar que você está consumindo um alimento bom, uma alimentação boa, tá ali, o valor nutricional dela é legal, mas você come uma quantidade exagerada, você está promovendo que seu corpo acumule gordura e não queime gordura. E para você entender isso, tem várias coisas aqui que eu vou deixar no link da descrição para você acessar e ter uma base. Antes de você iniciar o jejum intermitente, ou seja ela qualquer outro tipo de dieta, você precisa ter noções aproximadas de alguns dados muito importantes. O primeiro, a sua ingestão calórica do dia, o seu objetivo, se é perder peso, ganho de massa ou hipertrofia muscular, né? Você precisa estar bem claro quais são os seus objetivos. A partir disso, vamos falar do emagrecimento, que é o foco desse vídeo. Se você tem o seu objetivo é o emagrecimento, você tem que ter um déficit. O que é esse déficit? O déficit quer dizer que é um saldo negativo na sua quantidade de ingestão calórica, que vai promover, então, uma queima de gordura. Como é que a gente vai promover essa queima de gordura? Você tem que ter um déficit calórico de 500 calorias ao dia. Vamos pensar. Se você você calculou lá, e você tem que ingerir no seu dia 1.500 calorias, para você ter um déficit, você tem que ingerir apenas, ter um saldo lá no seu dia de 1.000 calorias. Quer dizer então que eu vou comer só 1.000 calorias? Não. Você tem que se atentar de que maneira você está gastando aquelas calorias ingeridas, né? Isso vai do treino, do aeróbico, de tudo isso. Se você tem lá
para ingerir 1.500 calorias, você tem que ingerir as 1.500 calorias de forma saudável, de forma que o seu corpo não vai acumular nenhuma gordura e você promova a queima da gordura, né? O que está em excesso. Ou seja, você tem que se atentar a ter aquele déficit, o saldozinho negativo que eu acabei de falar para você. Que é outra dica aí muito importante que eu sempre me atentei é o quanto eu gastava na academia, né? O quanto eu gastava no aeróbico, nos treinos. Exatamente porque se você ingerir a mais ou a menos, você vai ter resultados ruins. Se você ingere a mais do que você necessita, você acumula. E se você ingere menos, você começa a usar a sua massa magra como fonte de energia e não a gordura, tá? Então, assim, nesse link da descrição que eu vou te dar aqui é um site que eu utilizei para poder calcular a minha quantidade de ingestão calórica, tá? A partir do meu objetivo. E a partir disso tudo, você vai ter a noção aproximada, não quer dizer que o que está ali é o que está 100% correto, é a noção aproximada dos macronutrientes que você deve ingerir, ou seja, a quantidade de carboidrato, gordura e proteína do seu dia, tá? E aí vem a grande dúvida. Se lá no seu resultado dá 120 gramas de proteína ao dia, como é que você vai fazer para ingerir essas 120 gramas ao dia? Você vai dividir nas suas refeições, ou seja, se você vai ingerir 3 a 4 refeições no seu jejum intermitente, você vai dividir lá os seus 120 gramas de proteína pelas 4. E vai aí uma dica que eu utilizei, que todo mundo deve ter em seu celular, para poder ajudar, tá? As noções do que você está ingerindo, se você está batendo a sua meta, que é um aplicativozinho que é gratuito tanto para o iOS quanto para o Android, tá? O MyFitnessPal. Essa logozinho aqui. Ele tem funções premium, mas que a função básica, gratuita, que você não paga nada, já te dá muita noção do que você está realizando, tá? É um aplicativo que te dá todos os valores nutricionais dos seus alimentos. E para quem está começando o jejum intermitente ou qualquer outro tipo de dieta que precise ter uma noção de valor calórico, ele é muito importante. Então, como eu estava lá dizendo, você vai ingerir 120 gramas de proteína no seu dia, vai dividir pela quantidade de refeições que você tem que fazer e você precisa saber do valor nutricional do seu alimento. Por exemplo, em um bife de frango grelhado, ele possui 30 gramas de proteína. Gerou dúvida, né? Mas é isso mesmo. Você tem que saber o valor nutricional do alimento e não da quantidade. Claro que se você vai consumir 2 bifes de frango, esse valor vai aumentar para 60 gramas de proteína que vai estar sendo absorvida pelo seu corpo. E são os valores nutricionais do carboidrato, da proteína e da gordura que você precisa ter noção para saber se você está ingerindo corretamente os seus macronutrientes para não promover acúmulo de gordura, tá? Então, essas 30 gramas que tem no bife de frango é o que você tem que estar contando a partir da sua dose diária, né, de proteína. E assim como o carboidrato, assim como a proteína, como a gordura, são as quantidades dos valores nutricionais. Como você vai saber? No aplicativo MyFitnessPal, quando você joga lá um bife de frango, ele vai te pedir a quantidade que você ingeriu, se é um bife grande, por aí vai, e vai te dar o valor do valor nutricional. Se você quiser ainda ser mais específico, é uma dica, mas que eu utilizei, mas não cheguei a utilizar tanto tempo porque é chato, que é a balança. Você pode estar utilizando a balança. Lembre-se que se você for pesar o alimento cru, ele tem um peso, e o alimento, quando ele já está cozido, ele tem outro valor. Então, dê preferência para pesar o seu alimento quando ele estiver cru. E essa quantidade que está dando lá na balança é o que você vai jogar no MyFitnessPal. Porque quando você joga já o valor lá do alimento quando está cozido, ele vai dar um valor totalmente diferenciado por conta da água que entra no alimento. Então, é uma dica, mas que não é necessária. O MyFitnessPal, ele te dá essa noção, mas que você não precisa estar regrado ali, até porque que com o costume de realizar o jejum intermitente, você vai seguir tranquilamente, que não tem segredo. Então, o que é permitido no jejum intermitente? Você pode consumir tudo que você pensa aí, de coisas de doce e etc, etc. Só que o que vai variar realmente é a sua
ingestão, a quantidade que você vai estar consumindo, a quantidade dos macronutrientes que você pode consumir no dia e como você está gastando. Se você está fazendo jejum intermitente e não está fazendo aeróbico, não está treinando, não está fazendo nada, seu corpo não tem como gastar energia. Até porque você tem uma gordura, que eu já expliquei a vocês, do tecido adiposo do seu próprio corpo, que ela vai estar ali liberando energia. Mas para você degradar ela, para que seja queima realmente, para que você possa chegar a ter a queima calórica, você precisa estar utilizando ela como fonte de energia. E não é fonte de energia em uma caminhada somente ou em uma atividade que você realiza em casa, como lavar roupa. Não, não tem nada a ver. Você precisa estar realmente gastando a energia dessa gordura em musculação, crossfit, corrida e assim sucessivamente. Para que você também tenha o déficit, tá? Se você pensar comigo, uma semana tem 7 dias. A cada 7 dias você tem um déficit de 500 calorias, por exemplo, né? Que você tem que ter para perder seu peso. Você já perdeu aí 3.500 calorias. Que no final, isso no mês, vai te levar a 2, 3, 4, 5 quilos, a depender de cada metabolismo. Mas a lógica é essa. Se você, por exemplo, precisa ingerir 1.500 calorias, você tem que ter um déficit no saldo negativo todos os dias de 500 calorias. Comer menos 500 calorias. Que você pode eliminar em um treino. Um treino de musculação bem intenso, um aeróbico bem intenso, você consegue queimar mais do que 500 calorias no dia, tá? E isso não tem nada a ver com a alimentação. Até porque se você fizer uma alimentação e não consumir as 1.500, mas não gastar a energia do seu corpo, a gordura que está lá disposta no seu corpo, você não vai perder peso. Você vai entrar em estado de manutenção. O que é manutenção? Você não come a mais e nem a menos, vai manter seu peso. E como na realidade o emagrecimento ele precisa de queima de gordura, você precisa então estar tendo esse cuidado aí com o que você está ingerindo, ou seja, o seu valor necessário durante o dia, se você tem que estar ingerindo menos e tem que estar queimando também, tá? Então, assim como todas as dietas, a gente tem que se atentar aos macronutrientes que vocês já sabem, que é carboidrato, proteína e gordura. E, paralelo a isso, existem coisas no jejum intermitente que têm resultados diferentes em cada corpo, em cada organismo, tá? Tem pessoas que, ao consumir raízes no jejum intermitente, em certos horários, por exemplo, nas primeiras refeições, na primeira refeição, ela promove ainda mais uma queima calórica. Já em outras pessoas vai promover nenhuma diferença. Então, assim como toda dieta, ela é bem individual. O que é que eu venho dizer a vocês? O jejum intermitente você deve consumir tudo que for com valor nutricional muito positivo, tá? Carboidrato, proteínas, gorduras, tudo que for bom, que tem um valor nutricional bom. E se atentar àquilo que eu já falei anteriormente, que nem todo alimento integral, ou cereais, ou diet ou light, ele é realmente um valor nutricional bom, tá? Cada indivíduo tem a sua necessidade. Indivíduos que precisam realizar realmente as suas refeições com alimentos zero lactose, o diet, o light. Mas não quer dizer que indivíduos normais, sem nenhuma patologia, ele tenha que necessariamente ingerir esse tipo de alimento para perder peso. Isso é mito, tá? O que emagrece é você comer comida de verdade. Carboidratos, proteínas e gorduras em quantidades adequadas. Que nada mais é do que aquilo que eu falei para você. Naquele sitezinho lá, os valores aproximados que você vai estar ingerindo durante o dia, tá? A outra grande dúvida: quem pode realizar o jejum intermitente? O jejum intermitente, exatamente por ele pular refeições e por deixar o indivíduo lá horas e horas sem se alimentar, ele causa meio que um estresse no seu próprio metabolismo e no seu corpo, tá? Além do controle mental que você tem que estar tendo para entender se é fome de verdade ou se é fome por conta das emoções ou do momento. Até porque tem aquele certo momento que você está mais estressado, cansado, alegre, que você quer ingerir certos tipos de alimento ou disponibiliza aquela fome, mas que é momentânea. E tem aquela fome de verdade, realmente, por necessidade de ingestão dos alimentos, tá? Então, a partir disso, a gente já tem que ter aquele controle mental. Já tem que ter o controle de quanto você vai estar comendo. E também precisa, então,
ter o controle de quem é que pode realizar, tá? Fica aqui, eu vou deixar aqui uma dica para quem for curioso e quem quiser saber mais. Dá um Google em jejum intermitente e a sua influência em indivíduos diabéticos e hipertensos. Dê preferência a sites que disponibilizem artigos científicos. A partir dessa leitura, até uma pessoa que não entender nada sobre nutrição ou for profissional de educação física, ele já vai ter uma noção que realmente o jejum intermitente, ou seja, ficar sem se alimentar, promove resultados muito bons para indivíduos que têm diabetes e indivíduos que possuem hipertensão arterial. Porém, isso deve ser muito bem acompanhado. Isso não quer dizer que um indivíduo que tem diabetes, um indivíduo que tem hipertensão deve fazer, não. Ele tem que ter um acompanhamento nutricional, porque todos os alimentos que ele deve ingerir é diferente de um indivíduo normal, tá? Então, muda-se o cenário. Mas o que quer dizer é que alguma dessas patologias, como diabetes e hipertensão arterial, são promovidos por aqueles indivíduos que possuem o sobrepeso. Anota aqui essa palavrinha. Se você também quiser dar um Google, fala mais um pouquinho sobre o sobrepeso. Tem várias pessoas, artigos, sites que vão falar o que é sobrepeso. Mas, resumidamente, o sobrepeso é aquele indivíduo que possui o IMC, tá? Que é aquele valor calculado do seu peso versus altura, e também o seu percentual de gordura, que é mais utilizado, que tem mais valor na hora do resultado. A maneira de se calcular o percentual de gordura é realizada por meio da avaliação física. E quem é que faz a avaliação física? Nutricionistas e profissionais de educação física. Fora isso aqui, ninguém, porque ninguém vai ter noção de como é a coleta de dados, tá? Então, nunca se baseie somente pelo IMC. O IMC é dado aproximado. Quem vai te dizer realmente como você está, como é que está essa disponibilidade de gordura no seu corpo, é o percentual de gordura. Tá? Existem falsa magra, falso gordo, então só se dá para saber pelo percentual de gordura, porque o peso da balança não diz realmente como é que está o seu corpo, tá? E a partir da avaliação física, há algumas relações que é muito levado em conta. Por exemplo, maior acúmulo de gordura, maior acúmulo de gordura no abdômen, na cintura, no quadril, que dá, com esses dados, a possibilidade do profissional entender que aquele indivíduo ele pode ser grupo de risco para hipertensão, grupo de risco para diabetes. Isso é outro assunto que a gente pode falar depois. E que já fica aqui a dica para você que está sendo acompanhado por nutricionista ou por profissional de educação física, cobre a ele a sua avaliação física e peça que ele te explique. Mas enfim, lembrando aquela palavra lá que eu falei aqui sobre o sobrepeso, os indivíduos que possuem o seu percentual de gordura acima de 20, 21, 22, por aí, e esses dados vocês podem ter no Google mesmo, tem lá como é o percentual de gordura específico para homem e específico para mulher. Totalmente diferentes, tá? E quando eu falo arredondadamente acima de 20, 21, 22, exatamente porque percentual de gordura para mulher é mais específico e para homem tem um valor específico, e com isso a gente não pode generalizar, tá? E aí quando deu o resultado lá, deu que o indivíduo está com sobrepeso. Então, o jejum intermitente ele é muito utilizado para indivíduos que estão com sobrepeso, certo? Mas deve ser muito bem analisado para ser realizado com indivíduos que possuem patologias, como a diabetes e a hipertensão, que eu já falei. Mas um indivíduo que fora isso não tem a patologia, mas está acima do peso, ele já realizou todos os tipos de dieta e não teve resultado, o jejum intermitente tem sido muito utilizado e possui muitos resultados sim, tá? Com isso, com esse indivíduo lá no sobrepeso, a gente tem que se atentar então a outras coisas aqui que o jejum intermitente mexe muito, que é o treino e a dieta, tá? Quem faz jejum intermitente, ele treina e faz o AEG, que é chamado aeróbico em jejum. Dá um Google, pode ser um tema também dos nossos próximos vídeos, AEG, aeróbico em jejum. O indivíduo que realiza o jejum intermitente, ele treina e faz aeróbico em jejum. Então aí já vem outra coisa para você ficar ligado. Se você consegue realizar treino e aeróbico em jejum, tem indivíduo que quando realiza, fica top o treino todo, não sente nada. Eu era uma dessas.
E existem indivíduos que ficam sem comer e passam mal durante o treino. Esses indivíduos que não conseguem ficar sem se alimentar e realizar o treino, é aquele tipo de indivíduo que esqueça jejum intermitente, que você nunca vai se adaptar, tá? Agora, os indivíduos que fazem treino e o aeróbico e não sente nada, então, meu filho, manda ver que o jejum intermitente é pra você, tá? E aí, o treino e o jejum e a dieta e o aeróbico, tudo junto, promove, então, a queima de gordura do corpo que o jejum intermitente. Na minha opinião, como relato pessoal, o jejum intermitente consegue promover a queima de gordura o máximo que você imaginar, mais do que qualquer outra dieta, tá? E aí vai a dica, então, o treino e o aeróbico de quem faz jejum intermitente. Treino. O treino tem que ser extremamente intenso. Promover a queima de gordura no máximo que você pode. Então, se você puder treinar, meu filho, 5 dias na semana, treine 5 dias na semana e treine intenso todos os 5 dias da semana, tá? Lembrando que esse intenso que eu falo, você também não tem que estar se matando, porque você não vai ter reserva de alimento. Você tem que se atentar para não utilizar a sua massa magra do corpo como fonte de energia, e sim a gordura, tá? E o aeróbico, quem faz jejum intermitente, aeróbico moderado. O aeróbico em jejum é moderado. Eu, na época, fazia aeróbico em jejum, treinava e fazia outro aeróbico em um turno oposto. Quando eu fazia esse outro aeróbico, eu já fazia alimentada. Mas o treino e o AEG era totalmente em jejum, certo? E aí, quando eu fazia em jejum, eu dava o meu máximo, certo? Sempre tem que dar o seu máximo. Agora vamos lá. Outra coisa. Quem treina em jejum, como é a divisão de treino? Isso varia a partir de indivíduo para indivíduo, certo? Então, teve períodos que eu treinei o corpo todo, todos os dias, que é o chamado método Fubari. Existiram períodos que eu dividi entre membro inferior e membro superior. Mas, de fato, o Fubari, tá? Dá um Google, pesquisa, realmente foi o tipo de treino que realmente me emagreceu, certo? E o aeróbico, como é que funciona? Se você entende lá que você tem que ter um saldo energético, né, negativo, das suas quantidades diárias ingeridas, e que você precisa gastar, quanto mais você gastar, melhor, lógico que você vai ter mais déficit calórico. Então, o aeróbico também é um bom auxiliador, não dispensa a musculação jamais, tá? Então, faça aeróbico em jejum e faça um aeróbico em turno oposto, no final da tarde, da noite, faça, porque você vai ter resultado, certo? Agora vamos falar das minhas fases do jejum intermitente. Vamos lá. Primeira foto aqui que vocês estão vendo do jejum intermitente foi quando surgiu a ideia de fazer o jejum intermitente. Eu já treinava, já fazia aeróbico, tudo isso. Mas aí resolveu, na minha cabeça, fazer o jejum intermitente. Aí eu dei uma pesquisada e aí eu fazia jejum intermitente de 14, 16, já cheguei a de 18 horas nessa primeira fase aqui. Nessa primeira fase eu fazia aeróbico em jejum, que era corrida, ou seja, já era um erro, né? Porque eu fazia um aeróbico de alta intensidade e treinava e fazia crossfit. O que foi que gerou com isso? Foi o período que eu estive mais seca, sem gordura nenhuma praticamente. Meu percentual de gordura foi para 18%. E meu peso na balança na época nem me atentava, mas eu sempre tive uma estrutura de corpo de quadril largo, perna grossa. E nesse período do jejum intermitente eu ganhei muita definição muscular, vocês não têm noção. Muita definição muscular, abdômen, tudo. Perdi gordura, tudo quanto é lugar. Mas o que foi que gerou? Eu tive lesões, tá? Porque eu estava gastando, além de muita energia, mais do que eu estava ingerindo, gente. Eu só fazia 3 refeições e eu comia sempre a mesma coisa. Frango, batata doce, o aipim, ovo, amendoim ou castanha. Era a mesma coisa. Não comia nada fora isso. Eu era uma pessoa extremamente restrita e uma pessoa extremamente neurótica. Então, me gerou lesões que me permitiu o quê? Parar tudo. E aí, quando eu parei tudo, eu entrei na minha segunda fase, que é essa foto que vocês estão vendo aqui. Foi quando eu larguei tudo também. Não tava mais com paciência pra treinar, pra fazer nada. E aí veio aquela famosa compulsão alimentar. E eu não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Não tinha jejum que eu conseguia porque eu ficava com fome. Nada. Foi quando eu
estudando, curiosa, fui lá e descobri a dieta flexível. Que foi com essa dieta flexível que eu dei essas informações para vocês sobre macronutrientes, sobre aquele aplicativo MyFitnessPal, a quantidade de macro que a gente tem que ingerir, quantidade de valores calóricos. Foi com ela que eu descobri realmente essa noção que antes eu não tinha e aprendi a me alimentar melhor, tá? Mas aí também naquela fase da compulsão não gerou nem um mês, né? Nada, não perdi peso, não fiquei nada, já queria comer de novo, enfim. E aí nós vamos para a nossa última fase aqui, que foi antes de eu ficar grávida, que eu fiz o jejum intermitente novamente, fiz de 16 e de 18 horas. Como é que eu fazia? Fazia um dia de 16, no outro dia de 18, no dia de 16 e no dia de 18. Isso eu fiz porque meu corpo não estagnasse e eu não ficasse tão paranoica e soubesse lidar muito mais com a questão do jejum intermitente, principalmente o meu controle mental. E aí, com a noção do jejum intermitente, juntamente com essa noção da dieta flexível, eu fiz então essa minha última etapa do jejum intermitente. E eu consumia tudo o que eu queria comer, certo? Nas quantidades. Então, se eu quisesse tomar um açaí nesse período, eu tomava o açaí, mas eu lembrava que no restante do dia eu tinha que compensar com as minhas refeições, bem como com o meu treino e assim sucessivamente. Então eu treinava de domingo a domingo, eu fazia aeróbico e treino em jejum, tá? Bem intensos, eu utilizei o Fubari e no final do dia eu fazia outro aeróbico. Eu somente fiz musculação e aeróbico e perdi 8% de gordura só. Foi 8 quilos já de gordura, tá? Tanto que eu engravidei com 81 quilos e ninguém sabia que eu tinha 81 quilos. Porque existe aquele 81 quilos que é pura gordura e existe aquele 81 quilos que é puro massa magra. E foi exatamente nessa última fase. Eu usei o jejum intermitente com a noção da dieta flexível, sabendo o valor de macronutrientes e tudo mais. Treinava e fazia aeróbico em jejum e fazia outro cardio em turno oposto, mas já alimentada. E perdi 8 quilos só de gordura, gente. Meu percentual tava em 28, foi pra 20. E de maneira totalmente saudável, tá? Porque da primeira fase eu gastava muita energia com cardio, com cross, com musculação. E não comia nada, só comia o quê? Frango, batata doce, essas coisas. E não é saudável, coloquem isso na sua cabeça, principalmente para quem faz jejum intermitente. Consumam verduras, consumam frutas, consumam feijão, arroz, pão. Essas coisas não engordam, gente. O que engorda é a quantidade que você consome. Você não vai comer 3 conchas de feijão, você vai comer 3 pratos de arroz. Você vai comer uma concha, uma colher. Você precisa saber como você está dividindo, como você está balanceando. E nada mais é do que o valor nutricional do alimento. Você não tem que comer um hambúrguer, não. Você quer comer um hambúrguer? Você come um hambúrguer, mas lembre que durante o restante do seu dia você tem que estar com um valor nutricional bom, tá? Você tem que estar comendo coisas boas, proteínas, gorduras, carboidratos bons, tá? Então não é o alimento que te engorda, é a quantidade de vezes que você consome ele no dia, que se torna no mês, que se torna na semana, no ano e assim vai. Uma vez no dia que você consome uma besteira, não vai te engordar, tá? Lembre-se que mudar a sua alimentação não quer dizer restrição. Restrição gera compulsão alimentar. E quem faz jejum intermitente não tiver esse cuidado, pode cair numa compulsão alimentar, tá? Vamos para o último tópico aqui. O que foi que eu utilizei, tá? Na primeira fase do jejum intermitente, que foi quando eu falei que eu tava mais seca, que eu fazia cross, fazia isso, aquilo, outro. Eu fiz uso de cafeína em cápsula, de 240 miligramas, e utilizei também o Franol. O Franol, ele é um broncodilatador, mas ele possui uma substância chamada efedrina. E essa efedrina promove uma queima calórica top. Não é todo mundo que deve utilizar, porque tem efeito colateral, né, minha gente? Então, nem todo mundo se adapta com esse tipo de remédio. Assim como a cafeína, tem pessoas que não conseguem tomar porque se sentem mal, tá? E então eu fiz uso da cafeína, fiz uso da efedrina e fiz uso de L-carnitina. Não surgiu nenhum efeito comigo, tá? Assim que eu pudesse dizer, eu tive esse resultado por conta da L-carnitina. Não.
O que foi que deu resultado, gente? Foi o treino, a dieta, né, e os aeróbicos todos os dias, sem errar, é o que deu o resultado, tá? Na minha última fase foi como eu tive o resultado, como eu falei pra vocês, eu voltei a tomar a cafeína, né, de 240 miligramas, e tomei Franol por um tempo, mas depois parei porque eu senti que meu corpo deu uma estagnada, e aí eu não queria mais continuar tomando, e aí fiquei só na cafeína, café preto, cafeína em cápsula. E aí vem a grande revelação, que vai ser tópico pra outro vídeo, né? Porque gera dúvidas e acabou que coincidiu com o meu período também que eu engravidei. Então foi a minha última fase, que foi em setembro, tá? Foi de agosto pra setembro, eu emagreci em um mês exatamente. Tudo que eu queria, porque eu tava no período de casar e eu queria emagrecer, então eu realmente emagreci em um mês. E aí, como eu falei a vocês, eu utilizei aqui a cafeína e a efedrina, mas depois estagnou, e aí eu fiquei só com a cafeína e a sibutramina. E aí eu fiz o uso de um mês e meio, mas parei porque eu engravidei, né? Mas enfim, esse é tema de outro assunto, mas que realmente eu tive um resultado muito positivo, certo? E aí a gente pode falar dela depois, porque tem muitas dúvidas, as pessoas ficam receosas, tem muitas opiniões. Mas o jejum intermitente, nessa minha última fase, fazendo um treino aeróbico, tomando a cafeína e aí a sibutramina, eu perdi 8 quilos em um mês. Então, já fica aí a curiosidade para o nosso próximo vídeo, que vai ser sibutramina. Mas então eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês um pouquinho sobre o jejum intermitente, tá? Quem ficar com dúvidas sobre o que tomar, o que fazer, quais são os melhores horários e assim sucessivamente, a gente pode estar tirando as dúvidas lá no meu Instagram. Então, se você curtiu esse vídeo, achou que eu pude te ajudar, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muito a me incentivar a promover conteúdos para vocês. Um beijo e até a próxima.